Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Profetizamos uma aceleração, um romper, um avanço, um crescimento extraordinário na tua vida, família e em todas as áreas. No nome de Jesus Cristo, que caia por terra agora tudo aquilo que estava paralisando, tudo aquilo que estava estagnando, tudo aquilo que estava fazendo parar, tudo aquilo que estava fazendo parar a tua empresa, tudo aquilo que estava fazendo parar os teus sonhos, tudo aquilo que estava fazendo parar os teus projetos ou até mesmo o teu ânimo. Nós oramos para que seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro agora e eu peço, coloca a tua mão sobre cada um dos teus filhos e filhas, e que aquilo, Pai, que está demorando a acontecer, que seja liberado, que entre em aceleração, que em nome de Jesus avance. Nós declaramos que tudo aquilo, Senhor, que era para levar anos, aconteça em dias. Que o Senhor coloque as pessoas certas, que o Senhor abra as portas certas, que o Senhor abençoe de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Assim nós cremos, assim nós oramos e liberamos essa palavra no mundo espiritual. Vai haver aceleração, vai haver movimento, vai haver crescimento no nome de Jesus Cristo. Que a tua vida entre agora em aceleração, que a tua vida entre em movimento, que todas as áreas da tua vida, inclusive a área sentimental, inclusive a área emocional e também financeira, comece a crescer, a avançar, a ir para frente no nome de Jesus Cristo. Senhor, tu tens o poder de reverter situações. Tudo aquilo que tem trazido atraso para a vida dessa pessoa, traga justiça, Pai, e coloca pessoas no caminho dela para ajudá-la a acelerar o seu propósito, a acelerar o seu tempo, no nome de Jesus Cristo. Tira os entraves do caminho dele, Pai, tire os entraves do caminho dela, e nós te pedimos justiça, Senhor, contra toda injustiça contra nós. Em o nome de Jesus nós cancelamos todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária e de inveja contra nós, contra nossos filhos e contra tudo aquilo que estiver ligado a nós. Proteja-nos, Senhor, livra-nos do mal, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você, compartilhando a palavra do Senhor e liberando sobre a tua vida uma palavra de destravar, uma palavra de aceleração. Nós estamos nesse propósito, hoje é o segundo dia. Aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Assim nós cremos. Escreve aqui nos comentários, aceleração na minha vida. Escreve aí, aceleração na minha vida, em nome de Jesus. Quero pedir para quem está entrando agora nessa oração e que crê que Deus age, crê que Deus trabalha, que compartilhe com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, manda para parentes, para grupos, compartilha nas tuas redes sociais essa oração, porque o diabo tem fúria, sabe, contra aquilo que Deus está usando. Exatamente. O Senhor está usando essas orações, o Senhor está usando nossas vidas, a vida de muitos intercessores que estão aqui para abençoar a tua vida. O inimigo se lança para tentar parar, para tentar distrair, para tentar impedir, mas Deus é maior. É por isso que nós, ao ver isso, nós precisamos reagir. E como que reagimos? Nos movimentando mais. É assim que nós reagimos, nos movimentando mais e crendo que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você, mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho é da Leila, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu: eu tinha uma cirurgia marcada de endometriose com retirada do útero.
No propósito da carta, eu pedi a Deus pela restauração da minha saúde e que mesmo que eu precisasse operar, Ele mostrasse o seu poder. Deus permitiu a cirurgia, mas aquilo que aparecia na ressonância já não estava mais lá. A cirurgia, que era para durar de 3 a 4 horas, terminou em menos de 2. Minha recuperação está sendo fantástica. Não senti praticamente nenhuma dor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus cura, Ele cura, Ele opera milagres. Nossa fé está no Senhor Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra que está lá em Juízes capítulo 13, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque essa palavra é para ti. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão foi chamado por Deus. Desde o ventre, Deus o chamou para ser um libertador. Deus deu a ele uma força extraordinária, um talento. E esse talento que Deus deu, por escolha divina, o Senhor colocou isso em Sansão, levou ele a libertar Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus eram um povo que oprimia a Israel de todas as formas, era um povo muito mau. E o Senhor então levanta Sansão para ser um juiz, para ser uma autoridade e também para marcar a diferença. No entanto, Sansão não soube caminhar debaixo desse chamado e permitiu com que o ego o destruísse, permitiu que distrações o destruíssem. Da mesma maneira, quando Deus nos dá um chamado para algo, nós temos que ter um cuidado para andar naquele chamado. Porque se você não andar no chamado de Deus, você vai ter perdas. Se você não andar no chamado de Deus, você vai ter sérias desilusões e você vai acabar comprometendo não só o seu futuro, mas o futuro de outras pessoas. Eu tenho aprendido que não se trata sobre mim, se trata sobre o plano de Deus, minha família e outras pessoas. E a sua vida também. Não se trata só sobre você estar bem. Se trata de você ser uma bênção para a tua casa e para outras pessoas. E Sansão, ele não era qualquer um. Seu nascimento foi anunciado, como está escrito aqui em Juízes 13, assim como o de Jesus e o de João Batista. Ele nasceu com um propósito claro, libertar Israel dos filisteus. Mas ele preferiu enigmas, mulheres e autossabotagem. Você sabe qual que é o erro que muitas pessoas repetem? Muitos hoje são como Sansão. Têm um chamado, dons, oportunidades, mas acabam gastando energia, buscando aprovação dos homens. Vamos começar por aí. Sabe quando você quer agradar A e B? Quando você quer agradar a Deus e ao mundo? Quando você quer agradar este e aquele? Você se perde. Não tem como agradar a um e agradar o outro. Assim você vai aborrecer. Essa é uma escolha que nós temos que fazer. Ou eu agrado a Deus, ou eu faço o que as pessoas querem. Isso sempre acontece com a gente. Sabe? Das pessoas quererem que a gente faça a vontade delas e não a vontade de Deus. Buscam a aprovação dos homens. Tem muita gente que anda caindo por causa da aprovação dos homens. Busca a aprovação dos homens e não a aprovação que vem do alto, a aprovação que vem de Deus. Nós devemos buscar a aprovação que vem do alto, a aprovação que vem de Deus. Sansão brincou com o pecado. Há pessoas que acham que
podem continuar, sabe, brincando com o pecado, sendo assediados com o pecado, e que isso não vai trazer consequências para a vida deles. O pecado vai trazer consequências, sim. E as pessoas pensam que o pecado é só adultério, o pecado é só a ganância, o pecado é só, sabe, praticar um ato terrível contra o próximo. Mas há outros pecados que destroem a vida espiritual de uma pessoa, como aqueles que praticam a fofoca, como aqueles que difamam, como aqueles que espalham o que é mal e como aqueles que acabam até mesmo sendo desobedientes a uma direção de Deus. Essas pessoas acham que, sabe, são intocáveis, mas elas estão praticando o pecado. E quando você ouve uma fofoca e concorda com o fofoqueiro, você acaba sendo cúmplice daquele pecado de fofoca. Sansão começou a brincar com o pecado. E sabe o que mais? Ele começou a se envolver com pessoas erradas. Ele se envolveu com o inimigo. Ele se envolveu com os filisteus. Inclusive, depois, mais à frente, ele acaba se envolvendo com Dalila, que não era uma mulher do povo dele, era uma mulher de fora, e Deus não permitia isso naquela época. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus te dá algumas diretrizes para caminhar, caminhe por essas diretrizes e não quebre, porque você serve um Deus que já traçou um caminho para você, um Deus que já mostrou para você como que quer que você ande, como que quer que você se movimente. Então, sabe, não tente fazer alguns ajustes, porque ou vamos agradar a Deus ou vamos desagradá-lo. Eu volto a dizer, você não tem como ficar, sabe, segurando duas coisas, ou agrada um ou agrada o outro. Você não tem como agradar a Deus e as outras coisas. Sansão, ele tocou também no que é morto, ou seja, hábitos, ciclos e relacionamentos destrutivos. Sansão tinha muita força, mas estava sem direção de Deus. Tem pessoas que têm muita capacidade, mas fazem coisas fora da direção de Deus. E às vezes você acha, sabe, que pelo fato de você estar tendo vitórias, pelo fato de você estar conquistando, que você está agradando a Deus. E esse foi um dos erros de Sansão. Porque Deus, Ele quer que você e eu temamos a sua direção, a sua palavra. Não basta ter força como Sansão tinha, tem que ter direção de Deus, tem que fazer as coisas na direção. E Sansão não estava fazendo as coisas na direção, estava fazendo as coisas da cabeça dele. Por isso, a disciplina é o caminho para a liberdade. Sem ela, você acaba se tornando até escravo dos seus próprios impulsos e desejos. Homens frustrados, eles vivem tentando provar que são fortes, quando na verdade eles só querem ser aceitos. Deus não quer que você viva dessa maneira, provando, sabe, para os outros que você é forte. Sansão buscava validação em Dalila, mas ele tinha a aprovação de Deus. Mas ele queria fazer um casamento com alguém de fora, porque de alguma maneira ele acreditava que fazendo dessa maneira, sabe, ele ia ter talvez o respeito dos filisteus. Quando que nós vamos aprender que de algumas pessoas nós nunca vamos ter o respeito? É por isso que, em vez de você ficar preocupado em querer agradar todo mundo, você tem que agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus, porque se vivermos debaixo desse peso de comparação, sabe, tentando, muitas vezes querendo agradar aqui e não desagradar ali, nós vamos errar, nós vamos sair da direção de Deus. Existe um padrão muito perigoso. A síndrome de Sansão nos dias de hoje é visível. Quando homens de fé brincam com limites, você tem que entender, tem limites que não podem ser ultrapassados, nem por mim, nem por ninguém. Tem força espiritual, mas vivem sem propósito. Deus não quer que você viva sem propósito.
Deus quer que você viva alinhado à vontade dEle, alinhado ao propósito dEle. Pessoas que confundem carisma com caráter. Não é porque algumas pessoas, sabe, elas dão tapinha nas suas costas, que essas pessoas, elas estão, sabe, validando o seu caráter. Não basta você se dar bem com as pessoas, você ser um tipo, sabe, de pessoa politicamente que se relaciona com todo mundo, mas uma pessoa sem caráter. Porque você pode passar batido pelos homens, mas não passa batido por Deus. Então essa é uma verdade que tem que entrar em nós. Se esquecem que o dom pode abrir portas, mas só o caráter mantém as portas abertas. Tem gente que recebeu um dom de liderança, tem gente que recebeu um dom para adquirir riqueza, tem gente que recebeu um dom para profetizar, mas eles pensam, sabe, que o dom é tudo. E eu digo, o dom não é tudo, porque o dom abre portas, mas é o caráter que mantém as portas abertas. É o caráter que mantém as portas abertas. Então você pode ter entrado numa empresa porque você é muito bom, mas o que vai manter você nessa empresa não é o quão bom você é o caráter que você tem. Sansão matou mais inimigos na morte do que na vida, mas poderia ter feito muito mais se tivesse sido guiado por Deus e não se distraído. O que te distrai do propósito? O prazer momentâneo? A busca por afeto? E a vida dupla que ninguém vê? Foi isso que levou Sansão para o buraco. E é isso que tem levado muitas pessoas também para o buraco. Deus não aceita algumas coisas. Sabe por que Deus vê? Então a gente quer ficar bem com algumas pessoas. Mas, por experiência própria, eu prefiro ficar bem com Deus. Pessoas já me abandonaram, me largaram no meio do caminho, mas Deus nunca me abandonou. E eu acredito muito nisso. Eu acredito em ser fiel a Deus. Eu acredito em ser fiel a Deus e ser fiel à missão que Deus me deu. Ainda que a missão que Deus nos dê, muitas vezes, ela vai trazer, sabe, tribulações até para a nossa vida. Mas sabemos que, se estamos na direção de Deus, tudo vai contribuir para o bem e que Deus vai nos guardar e que seremos abençoados. Sansão viveu distraído, com prazeres, com mulheres, com charadas. Se o diabo não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. Eu vou repetir. Se o inimigo não consegue te destruir, ele vai tentar te distrair. Misericórdia. Mas essa é a verdade. Então, ele quer tirar o seu foco. Ele quer tirar o seu foco. Você estava numa crescente. Você estava avançando. Mas então o diabo conseguiu te distrair? O que tem te distraído? O que tem tirado você, sabe, do lugar que foi Deus que lhe colocou? O que tem tirado você do seu propósito, do seu chamado, daquilo que Deus fez na sua vida? Cuidado, quando ele não consegue te destruir, ele te distrai. Você recebeu um chamado? Então leve a sério esse chamado. Não é hora de brincar de enigmas, é hora de construir destino. Enquanto pessoas ficam brincando com a vida dos outros, falando mal, criticando, difamando, sabe? Com a língua afiada, tem outros que constroem destino. Você pode se juntar com os fofoqueiros, ou você pode construir destino. É você quem escolhe. Se você quer se juntar com fofoqueiros que nunca construíram nada na vida, ou você quer se juntar com pessoas que constroem destino. Sansão deveria estar construindo destino e não fazendo aliança com o filisteu. Não brinque com o que Deus te chamou. Deus te chamou para vencer e você não precisa repetir esse ciclo, o mesmo ciclo de Sansão. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para romper, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para viver o propósito dele para a tua vida. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, essa é a palavra. Escreve aí, prefiro agradar a Deus. Escreve aí, prefiro agradar a Deus. Quem vive querendo agradar todo mundo se perde. Quem vive querendo agradar todo mundo se perde. Agrade a Deus.
Só isso. Agrade a Deus. E você vai ser cuidado por Deus. Não se distraia. Não se distraia. Não deixe o diabo lhe distrair. Sabe? Em vez de eu ficar olhando para o lado, em vez de eu ficar pensando em retroceder, eu fixei o meu olhar naquilo que Deus me pediu. E é isso que eu estou fazendo. Estou em oração. Estou fixo no que Deus me pediu. Não dou ouvidos para cá, não dou ouvidos para lá. Me mantenho firme na minha missão. E Deus me abençoa. Sabe? Tem tempos que Deus manda a gente ficar quieto. Tem tempos que Deus manda a gente ficar em silêncio. Tem tempos que Deus diz assim: foca em mim. Não fala nada. Não dá ouvido a nada. Só construa o seu destino, porque eu estou contigo. Esse é o momento que Deus está falando com você. Deus quer que você construa o seu destino. Deus quer que você construa aquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muita gente acaba se distraindo. Você tem que fazer um pacto, não comigo, mas com Deus. Eu não vou deixar mais ninguém me tirar do meu propósito. Eu não vou deixar mais ninguém me empurrar para fora do meu propósito. Porque tem muita gente aqui nesse mundo que, assim como Dalila, vai tentar te empurrar para fora do propósito de Deus. Abra teus olhos. Abra teus olhos. Porque a vida passa rápido aqui. A vida passa muito rápido. E você não pode ficar perdendo tempo com algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você, em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto comigo. Nós vamos orar agora. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Deixei o teu like. E que você compartilhe. Tem uma setinha aí. Clica nessa setinha e manda para 10 pessoas. Certo? Hoje nós vamos ter um grande culto agora pela manhã. Eu estou me preparando. Eu vou ministrar sobre o segredo dos vencedores. Todo vencedor aprendeu a trabalhar em lugares difíceis, certo? Todo vencedor, nada foi fácil para eles. É essa palavra que eu vou ministrar hoje, às 9h30 da manhã. O endereço da igreja que eu e a minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado a estar junto conosco. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Exatamente, Deus enviou eu e minha esposa para uma missão no sul do Brasil e estamos executando essa missão. Eu convido você a estar com a gente hoje, você que é de Santa Maria, você que é daqui de perto, você que tem conhecidos aqui, certo? Hoje nós teremos um grande culto na Rua Carlos Ur, número 935. Vou transmitir ao vivo, certo? E você vai ser muito abençoado hoje. Inclusive nós vamos declarar 5 palavras proféticas para o novo de Deus na tua vida e também vou fazer uma oração especial no final por quem está doente. Vou fazer uma oração especial no final por quem está doente, certo? Então acompanhe hoje a live, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o meu livro Sonhos, tem abençoado a vida de muita gente, vai ajudar você a entender um pouco melhor o que Deus tem falado com você, certo? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Esses daqui são meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Salmos 91, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, certo? Nós vamos orar. Inclusive, coloca aqui nos comentários tudo aquilo que está devagar na tua vida, tudo aquilo que está parado, sabe? Tudo aquilo que você quer que acelere, tudo aquilo que é para muitos anos, mas que você sabe que Deus pode acelerar isso. Coloca aqui nos comentários, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora orar. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma dor aqui embaixo, bem aqui, tá? Uma dor muito forte, não sei o que é essa dor aqui, mas eu vou orar por você, certo? O Senhor também me falou de uma pessoa que se chama Milton. Deus está te visitando agora, Milton. E o Deus que te chamou, o Deus que tem propósito na tua vida, não quer que você se distraia, Milton. Tem muita coisa tentando te distrair. Em nome de Jesus Cristo, saia das distrações, Milton. Deus tem um chamado para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor também manda dizer para uma pessoa que está me ouvindo aqui, sabe, que talvez tenha tido muitas perdas nos últimos dias, seja perdas financeiras, ou perda de relacionamento, ou alguma coisa que você perdeu que estava, sabe, próximo de você e que o inimigo tirou. Deixa eu dizer para você, vai haver uma restituição na tua vida. O Deus que restitui vai trazer restituição. Não te distraia, não baixe a cabeça, continue marchando, porque Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Tem alguém que me ouve do norte do país, lá do estado da Amazônia, que está me ouvindo nesse momento. E o Senhor manda dizer para você, eles não conseguiram tirar o teu brilho. Deus vai te levantar. Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, em nome de Jesus Cristo. Seja você quem for que está aí, que é da Amazônia, que está me escutando nesse momento, Deus te visita. Também é uma pessoa do Paraná que está me escutando nesse momento, que teve muitos problemas e atrapalhos nesse último final de semana. Foi o carro que bateu, foi perdas que teve, foi brigas e discussões. O inimigo está furioso com algo que Deus está trazendo para a tua vida. Não se distraia. Seja você quem for aí que está me ouvindo. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, eu libero a palavra que o Senhor me deu nessa oração, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Em o nome de Jesus Cristo nós profetizamos e declaramos que haverá uma aceleração sobrenatural na vida dessa pessoa. Haverá uma aceleração sobrenatural. Oramos em nome de Jesus para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos agora para que tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está se movendo muito devagar, que comece a acelerar em nome de Jesus. Pai, Tu acelera os tempos. Tu tens como acelerar provisões, Tu tens como acelerar recursos, Tu tens como acelerar pessoas, Tu tens como acelerar oportunidades, e nós oramos, Pai, pedindo, traga essa aceleração para a nossa vida, traga essa aceleração para a nossa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que é distração, Pai, Senhor, remove do nosso caminho, que possamos construir o nosso destino, que não demos ouvido, Pai, a nada que estiver à nossa direita ou à nossa esquerda. Dá vitória a essa vida, Pai. Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, que o laço de Satanás caia por terra, que todo tipo de investimento das trevas contra a vida dessa pessoa não prevaleça, não prospere, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para ele, dá vitória para ela, que caia por terra todo tipo de intenção do inimigo, tentando bloquear, tentando impedir, tentando se levantar contra a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor dê vitória, eu oro para que o Senhor intervenha, eu oro para que o laço de Satanás seja cortado, eu oro para que o Senhor dê vitória a essa pessoa, vitória à sua casa, vitória à sua família. Oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado,
em o nome de Jesus Cristo, que haja cura. Cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Leva embora a ansiedade, leva embora a insônia, leva embora as preocupações e traga vida a essa pessoa, Pai. E também eu oro para que tudo aquilo que está amarrando essa pessoa espiritualmente, impedindo ela de avançar, impedindo ela de acelerar, impedindo ela de crescer, em nome de Jesus, que as amarras espirituais sejam cortadas agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você recebeu essa oração, compartilhe agora em grupos com pessoas, manda para alguém essa oração, que Deus te abençoe. E 9h30, você vai receber muito de Deus. Que Deus te abençoe e até